paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje, que é 12/9/2025, sexta-feira, mês de setembro, 1h06 da tarde, e culto completo que vai ser. E para vocês também que são dizimistas e ofertantes, e para vocês também que vêm à igreja. Vamos aqui. Deixa eu confirmar aqui, isso mesmo, sexta-feira, 12/9/2025, setembro. A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro da dispersão. E veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: Filho do homem, tu habita no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. É como vocês do outro lado são também. Vocês são a mesma coisa que está falando aí. Vocês são a mesma espécie disso aí, ó. É como vocês do outro lado são aí, vocês que não obedecem a palavra. Vocês que não dizimem a oferta e que não obedecem a palavra. Versículo 2. Isso serve para vocês do futuro de hoje também. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Prestou bem atenção aqui? Assiste bem com teus olhos e ouve bem com teus ouvidos e se liga com teus cérebros, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Filho do homem, tu habita no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver, presta bem atenção, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde, como vocês do outro lado são. Vamos lá, continuando o versículo 3. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudará para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança, então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. E escava para ti à vista deles, a parede tiros para fora por ali, à vista deles, aos ombros, os elevarás, às escuras tirarás, e cobrirá tua cara, para que não veja a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão, as escuras tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor Jeová pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazes tu? Dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová: esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diz: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhe fará eles para o exílio, irão cativo. E o príncipe que está no meio deles levará os ombros, e as escuros trastes sairá, a parede escavarão para os tirarem por ela, o seu rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que ali morrerá. E todos que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e todas as suas tropas espalharei, todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor Jeová, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapam da espada da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerá com tremor, e a tua água beberá com estremecimento e com receio. E dirá ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová, assim como dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos que habitam nela. Que eu já falei em milhares de vídeos, que o nome dele é Jeová, e sempre vai ser. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Profecia contra os falsos profetas. E veio ainda a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vos tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová. Está vendo, meus irmãos? O que eu falei com o nome dele é Jeová? Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele
como provérbio em Israel, mas diz-lhe, chegaram os dias e a palavra de toda visão. Não deixes que os falsos profetas, falsos profetisas, falsos missionários enganam vocês falando que o nome de Jeová, o nome do Criador é outro. Não, o nome do Criador é Jeová. Tá? Esse aqui é o original, não é porque está escrito aqui, não, porque eu tenho experiência. Isso já é comprovado e confirmado pela minha própria fé e pela minha própria confiança que Jeová sempre conversa comigo e sempre fala comigo. Então, toda vez que eu clamo a Jeová, ele responde e abençoa tudo aqui. Então não deixe que os falsos profetas venham enganar vocês. Essa igreja que veio é para desfazer toda obra suja, toda obra de engano. Vamos lá. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor Jeová, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais diferida. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. De novo, tá vendo? O próprio Criador falando, ela diz o Senhor Jeová. Ele falando, ó, eu sou o Senhor Jeová. O Criador falando. Veio mais a minha palavra do Senhor Jeová dizendo, Filho do homem, eis que os da casa de Israel diz a visão que estiver para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Novamente, ela. Portanto, diz-lhe assim, diz eu que sou o Senhor Jeová. Não será mais deferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Novamente. Vendo o nome do Pai, do Criador. Aqui não está falando de Jesus, aqui está falando do Criador, do Pai. Entendeu? Aqui segue a ordem. Aqui é o Pai falando. Não confunde as coisas. Que aqui é organizado. Aqui não gosta de palavra bagunçada. Né? Se citar nesse livro aqui, continuaremos neste livro. Quando falar de Jesus, falaremos de Jesus. Quando falar de Jeová, falaremos de Jeová, igual está falando de Jeová. Quando falar de outros profetas, nós falaremos, mas quando não está falando, eu não irei falar e não irei pregar para vocês. Porque aqui é organizado, que anda de acordo com o que a palavra está falando. O livro ali está falando de quem? De Ezequiel. E o livro está falando do quê? A mudança para fora do muro e o símbolo do cativeiro da dispersão e de Jeová e de outras coisas que estão acontecendo aqui e que irá acontecer também no futuro de hoje. Entendeu? Aqui é organizado, é o que eu sempre falo. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nesta tarde de hoje. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, os dizimistas e ofertantes desta obra. Abençoe somente esses que estão juntos sempre aqui. Amém e amém. E os que estão vindo à tua casa, igual ao irmão Daniel, igual ao irmão Thales, a irmã Obreira Mirinda, e os dizimistas e ofertantes, ajuda somente esses que eu te peço. Amém e amém.